6 times brasileiros lutando pela competição mais desejada das Américas. E como cada um chega nas oitavas da Libertadores. Quer conferir como está o desempenho desses times? Vem com a gente! Fala galera, Felipe Masmanian do Footstats ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Semana de Libertadores, a competição que todo torcedor brasileiro sonha em levantar lá no final do ano. A gente vai falar um pouco do desempenho atual desses times. A gente gravou um vídeo lá em maio, terminando a primeira fase, falando dos dados desses times na própria Libertadores, né, Iso? Exatamente, assim que acabou a fase de grupos, a gente fez um apanhado geral com estatísticas positivas e negativas desses times, como que era o momento naquela época, né, obviamente, desses times, e agora a gente mostra como eles estão agora, né, para você fazer a lição de casa, ver como estava antes e como que está agora. Exato, a gente mostrava destaques individuais também, melhores ataques, melhores defesas, posição em rankings. Você pode conferir aqui na descrição do vídeo, vai estar no card também. Mas agora a hora de falar do momento desses times no período pós-Copa América. Como que tá nesses últimos 4 jogos? 2 jogos de Copa do Brasil e 2 jogos de Brasileiro para todos esses times. Vamos falar um pouco de cada um deles. Começando pelo Palmeiras, a gente está aqui na ordem do ranking das equipes na Libertadores pelo índice Footstats. O Palmeiras é o melhor entre os brasileiros, mas não está no melhor momento possível aí nesse período pós-Copa. A gente traz como destaque para vocês essa queda na solidez defensiva do Palmeiras. Nesses últimos 4 jogos, o time do Palmeiras sofreu muitas finalizações certas, uma marca muito diferente do que o torcedor estava acostumado. Foram 26 chutes certos dos rivais em 4 partidas, uma média de 6,5. Para quem está acostumado aqui com os nossos vídeos, viu que a gente fez um vídeo falando da invencibilidade do Palmeiras no Brasileirão, onde justamente esses números defensivos eram o principal destaque. E não está sendo assim nesse período pós-Copa, né, Isa? Invencibilidade que caiu por terra, né, depois da derrota para o Ceará por 2-0. Vocês vão ver também na próxima tela qual a porcentagem da pontaria, né, que os adversários têm acertado no chute do Palmeiras. Realmente impressiona negativamente. Mas a gente também vê a questão aqui das finalizações bloqueadas. 5 e 9 finalizações foram para fora. 2,2 para fora e 1,2 bloqueados por jogo. Exato. Se você pegar esse número de 26 finalizações certas em 4 jogos só, para comparar como estava o Palmeiras no período pré-Copa América, precisou de 7 jogos para o Palmeiras sofrer 25 finalizações certas. Então, em só 4, já conseguiu passar dessa marca. Então, realmente é uma marca que o torcedor palmeirense não estava acostumado e está bem acima do restante dos times. A gente preparou rankings para vocês aqui, exatamente entre essas 6 equipes de Libertadores, que participaram de Copa do Brasil e de Campeonato Brasileiro, o número de finalizações que cada uma dessas equipes sofreu nesse período. Palmeiras lidera aqui com 26, 10 a mais do que o segundo que mais sofreu, que foi o Atlético Paranaense. Como o Iso tinha falado, tem essa questão da pontaria também, né? Exatamente, 65% de pontaria na finalização dos rivais. A bola tem chegado no Everton, ele está tendo que interferir, situação que era muito diferente de antes, né? 65% a maior porcentagem da pontaria dos rivais entre todos esses times. A segunda maior também é do Atlético Paranaense, 37%, mas muito abaixo desse 65%. Então é alarmante, precisa corrigir esse problema. Dando sequência aqui na tabela, só o Grêmio sofreu 14 finalizações certas dos rivais, Flamengo sofreu 13, Inter 13 e Cruzeiro, que sofreu só 11, com uma pontaria dos rivais de 24%. Mas aí a gente vai entrar agora no Cruzeiro, no time do Mano Menezes, que tem problemas exatamente na outra ponta, na questão das finalizações feitas. Foram só 13 finalizações certas nesses últimos 4 jogos, os 2 jogos com o Galo. Pela Copa do Brasil, fez 3 gols no jogo de ida, depois no segundo não fez gols, e depois 2 empates em 0-0 pelo Campeonato Brasileiro. Então um problema que o Cruzeiro já estava vindo lá de trás da Copa América, o time do Mano Menezes não estava conseguindo ser efetivo lá na frente e continua com esse problema muito grave. Também tem outro fator importante que não vem exatamente na questão das finalizações, mas na coletividade. O Cruzeiro a gente destacou lá no começo do ano, que era um time muito coletivo, tinha mais de 80% das finalizações com assistências, era um time que estava com 84,5% na Libertadores, que é um número espetacular, e caiu para 59,3%, que é um número muito abaixo, 25% abaixo, discrepante, né? A gente vai mostrar esses dados de coletividade comparando todos os times mais pra frente também, mas agora o que a gente compara com as outras equipes é justamente esse número de finalizações certas realizadas.
Cruzeiro aqui na parte de baixo com só 13 certas. Depois vem o Palmeiras com 16. Ou seja, o Palmeiras estava com aquele problema grave na parte defensiva e lá na frente as coisas também não estão acontecendo. Tem a pior pontaria ofensiva entre todos esses times, abaixo de 30%. Então tem que melhorar. Internacional com 17, Grêmio com 22, Atlético Paranaense com um volume de jogo bem interessante, 23, e o Flamengo com 30 finalizações certas. Esse Flamengo do Jorge Jesus aí, esse time que tem mudado bastante, já tem mostrado características interessantes. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, mas está mostrando um padrão de jogo, está mostrando um jogo coletivo muito forte lá na frente. E a gente traz essa tela aqui para mostrar para vocês que 12 jogadores diferentes já participaram das finalizações e 12 jogadores diferentes também já participaram das assistências para finalização. O Gabigol tem sido, o que a gente costuma falar, né, o arco e a flecha, né, porque ele consegue ser o primeiro em finalizações realizadas e o segundo em assistência para finalização do Flamengo. É um cara que tem sido o arco e a flecha, né, tá contribuindo muito porque ele tem se movimentado muito. Não é aquele 9 fixo, é um cara que se movimenta pelo ataque. Também teve o caso da Libertadores. O Flamengo, como a gente está mostrando aqui, um time muito coletivo. Foi muito bem nessas questões de assistência para finalização e assistência para gol. Bruno Henrique e Everton Ribeiro impulsionam muito esse número. Enfim, é uma equipe que promete. Exato. A gente está falando de coletividade, que são justamente o número de finalizações que o seu time faz que tem assistência, ou seja, de jogadas trabalhadas. E o Flamengo tem a melhor marca entre todos esses times nessas 4 últimas rodadas, sempre bom lembrar, é esse recorte mesmo de pós-Copa América. 81% de finalizações construídas através de assistência. Contra o Furacão na Copa do Brasil, nas 2 partidas, teve 90%, marca bem alta mesmo. Contra o Goiás, na goleada de 6-1, uma marca altíssima. A gente até fez um vídeo analisando essa vitória, vai estar no card, na descrição do vídeo também. E aí o resto das equipes, o Atlético Paranaense bem coletivo também, quase 77%. O Grêmio com 71%, Palmeiras com 66%, Inter com 61% e o Cruzeiro aqui com 59%, só o menos coletivo entre todos esses. E para não falar que tudo é positivo no Flamengo, tem uma questão preocupante que é a eficiência defensiva. O time está sofrendo um gol a cada 3,3 finalizações certas dos rivais. Esse número é bastante perigoso. O Flamengo que lá no primeiro semestre já estava sofrendo gol praticamente todo jogo e agora também sofreu 4 gols em 4 jogos diferentes. Essa marca era alertada, era um time que conseguia manter poucos clean sheets, se eu não me engano teve a pior média, né, entre os 20 da Série A, melhorou um pouco com o Marcelo Salles, né, que era interino, mas agora o Jorge Jesus tem que aliar, né, essa ofensividade que ele está conseguindo colocar no time, mas também precisa tomar cuidado com as questões defensivas, afinal um time que quer ganhar Libertadores precisa ser muito sólido, né. A gente dá sequência, agora a gente vai falar do momento do Internacional, momento defensivo do Inter, que está conseguindo bloquear muitas finalizações dos adversários. Nesse período de 4 jogos, 14 finalizações bloqueadas, a gente traz aqui no mapa todas elas. Muitas finalizações aqui de fora, porque o Inter realmente coloca aquele bloco defensivo lá embaixo, lá bem protegendo a sua zaga, força o adversário a chutar muito de fora e tem conseguido bloquear bastante das finalizações. 27% das finalizações que os adversários realizaram foram bloqueadas, ou seja, mais de 1/4 das finalizações nem chega no Marcelo Lomba para fazer ele trabalhar e 8 jogadores diferentes participando desse momento. Então, um time muito bem treinado defensivamente pelo Odair Hellmann. A gente traz aqui para vocês também o ranking entre esses 6 times. O Cruzeiro aqui que aparece em primeiro porque tem os mesmos 14 bloqueios de finalização, mas sofreu menos finalizações dos adversários, então tem uma porcentagem ainda maior, acima de 30%. O time do Mano Menezes que é sempre muito seguro defensivamente, né? Sim, o Cruzeiro que sempre teve essa solidez defensiva com o Mano, agora tá retomando esse padrão aí dos 4 jogos, só sofreu gol em 1, que foi na derrota para o Atlético Mineiro, quando já tinha um resultado. O Inter vem logo após, como o Masman falou, com 14, Atlético Paranaense com 12, Flamengo 11, Palmeiras 6 e Grêmio com 6. E uma outra coisa que eu ia resgatar do vídeo que a gente tinha falado antes e também do recorte dos números do Inter na fase de grupo da Libertadores, o Inter foi o segundo em rebatidas e o primeiro em interceptações certas. Então mostra que os jogadores estão conseguindo ter essa leitura, estão se posicionando bem e estão rebatendo muito, né? Um número muito posicionado pelos zagueiros. Perfeito. Agora a gente dá sequência para falar dos números do Atlético Paranaense nesse período pós-Copa América também, para destacar a verticalidade do time, um time que tem sido muito objetivo,
conseguiu uma goleada de 4-0 contra o CSA com time reserva. Mas voltando a falar da verticalidade desse time, um time que trocou 1.330 passes nesses 4 jogos, dando uma média de 332 por jogo, e conseguiu realizar 56 finalizações, um número muito alto, 14 finalizações por jogo, uma finalização realizada a cada menos de 24 passes trocados. É a menor marca de verticalidade entre todos esses times, o Atlético Paranaense aqui com 23,8, o Palmeiras, que como todos sabem já é um time extremamente vertical, joga muito na ligação direta, uma finalização a cada 24 passes, o Flamengo uma a cada 30, Internacional uma a cada 38, Grêmio uma finalização a cada 41 passes, e o Cruzeiro, que realmente é um time bastante horizontal, aquele time que fica trocando a bola de lateral para zagueiro, zagueiro para volante, volante para lateral de novo, uma finalização a cada 46 passes. Pegando nesse gancho de verticalidade, o Atlético tem 3 jogadores que impulsionam muito esse sistema de jogo para ser um time vertical, um time direto, que é o Bruno Guimarães, que é um cara todo campista, que participa de todas as fases do jogo, constrói muito, acelera quando precisa. O Rony, que era o primeiro em finalizações certas da Libertadores, um cara que quando pega a bola ele é incisivo, é driblador, chuta no gol. E o Marco Ruben, que é o artilheiro da Libertadores, é o cara que precisava de 2 finalizações para fazer um gol. Então estava muito bom nesses quesitos, por isso que o Atlético chegou nessa marca. Né? Exato, sempre bom lembrar para vocês, isso aqui não é exatamente um ranking positivo ou negativo, não é porque o time troca menos passes que é melhor do que o outro. É só forma de jogar, né? Realmente um estilo de jogo, a gente sempre pontuou isso para vocês. E agora o último time que a gente destaca aqui é o Grêmio, que foi o time que teve menor pontuação no índice Footstats na primeira fase da Libertadores, entre os brasileiros, né, entre esses 6 aqui. E a gente vai falar sobre a manutenção da proposta de jogo do Renato, que o time do Renato não joga de outra forma a não ser a do passe no chão, bola no chão, tenta triangular, tenta buscar espaço entrando, tabelando na área. E a gente traz os números comparando para vocês aqui os últimos 4 jogos e os números do Grêmio na fase de grupos da Libertadores. Nos últimos 4 jogos, o Grêmio trocou 520 passes por jogo. Na Libertadores, uma marca quase 500, aí 496 passes por jogo. Foi o time que mais trocou passes entre os 32 da primeira fase. Esse ranking aqui nos últimos 4 jogos é entre os 6 times brasileiros. Em lançamentos, é um time que lança pouquíssimo, um time que troca muito passe pelo chão, mas lança pouco, quase não utiliza da ligação direta, tanto que foi o segundo time com menos lançamentos na Libertadores, 28 por jogo, e nesses últimos 4 jogos também só o Flamengo lançou menos do que o Grêmio. Nos cruzamentos também, aquela bola cruzada na área, Grêmio utiliza pouquíssimo. Terceiro que menos utilizou na Libertadores na fase de grupos, e o segundo que menos utilizou entre os times brasileiros, só o Cruzeiro cruzou menos, até porque quase não participou do momento ofensivo, tirando a partida contra o Galo no jogo de ida da Copa do Brasil, participou pouquíssimo do ataque, então cruzou pouco também. Mas essa manutenção do estilo do Renato que a gente traz aqui, que é boa por um lado, porque a questão do time ter um padrão de jogo bem estabelecido, sabe jogar muito bem dessa maneira, mas também é muito perigoso, porque principalmente na Libertadores é bom o seu time estar preparado para encarar as mais diversas situações possíveis. Principalmente quando o seu time está em desvantagem, como foi o caso do Grêmio na semifinal do ano passado, quando sofreu 2 gols muito rápidos do River Plate, e a estratégia foi um pouco por água abaixo, o time que teve que apelar para lançamentos e cruzamentos, coisa que não tem como característica, né, no estilo de jogo do Grêmio. Para vocês terem noção, o número de bolas longas do Grêmio, seja na Libertadores ou nos últimos 4 jogos, tem permanecido a mesma coisa. 98% da construção é por baixo, ou seja, 2% em lançamento, um número praticamente inexistente, né? Não é o estilo de jogo que o Grêmio propõe. É exatamente isso. Bom, essa foi nossa análise dos times da Libertadores. A gente pincelou aqui uma característica de cada time que saltou aos nossos olhos nesses 4 primeiros jogos. É um recorte muito curto, a gente sabe disso, mas até por isso a gente faz essas comparações com os outros períodos das equipes. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o seu joinha aí. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Baixem o aplicativo Footstats Premium, gratuito para iOS ou Android, tá completaço, gratuito para vocês verem isso aí e muito mais lá. É isso aí, vamos ver como os times largam aí nesse primeiro jogo de oitavas de final da Libertadores e a gente volta mais pra frente com vocês com análises dessas partidas e de tudo que rola no futebol. Falou! Tchau, tchau!